Olá, ouvintes, eu sou a Jennifer Garcia, sou amiga do Sourcast, e no episódio de hoje iremos falar sobre a desigualdade regional e Covid-19 no Brasil, com base na matéria da revista The Lancet. Para falar com mais propriedade, convidamos 4 especialistas no assunto. A médica infectologista Giovana Rodrigues, os geógrafos Keila Simão e Anderson Quadros e a pesquisadora do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, Sabrine Carvalho. Infelizmente, o novo coronavírus já fez mais de 450 mil mortes entre as regiões do Brasil, Norte, Nordeste, Sul, Sudeste e Centro-Oeste. Mas, para compreender a propagação do vírus nesse território, é necessário expor os dados que caracterizam as primeiras 250 mil internações de Covid-19 no Brasil. Vamos dar início, então, ao nosso bate-papo com a médica infectologista Giovana Rodrigues. Você pode se apresentar para os nossos ouvintes. Olá, é um prazer poder contribuir e participar do 4º episódio do Sourcast. Sou formada na Unicamp e irei abordar algumas características percebidas ao pesquisar sobre as primeiras 250 mil pessoas infectadas aqui no Brasil. O prazer é nosso de receber uma especialista que realmente tem propriedade e formação para falar desse tema de tanta importância e tem afetado a vida de todo mundo. A gente sabe que adoecer é um sinal de fragilidade. No início da pandemia, tivemos registrado 250 mil mortes pelo Covid-19. Isso foi uma tragédia para toda a sociedade, né? Um grande impacto, achávamos que era passageiro, não sabíamos da devastação que poderia acontecer. Sendo assim, eu vou ressaltar aqui uma das ademais que caracterizam essas primeiras pessoas infectadas pelo vírus. A maioria dos infectados eram homens, a partir de 60 anos. O Ministério da Saúde chegou a publicar que cerca de 68% dos óbitos pela Covid-19 era do sexo masculino, e 82% dos internados na UTI também eram homens, a partir dos 60 anos. Grande maioria tinha problemas cardiovasculares ou respiratórios prévios. Segundo o blog Veja Saúde, que apontam os homens que correm mais risco, né, de enfrentar os sintomas graves e morte em relação às mulheres. Outra parte da população foi mais contaminada, eram pessoas que não tinham ensino médio completo, ou até médio completo, apenas, né, o médio completo, pelo fato de serem pessoas que não têm acesso a uma educação e explicação adequada. Tudo que vem na internet, o povo falando, uns acham que é mentira, outros acham que poderiam se cuidar sozinhos pelo fato de entender que é apenas um resfriado, e outros, qualquer remédio não seja adequado para o combate ao vírus. Assim, acabam não se cuidando adequadamente, ficando infectados. Dessa forma, destaca-se entre as 250 mil pessoas internadas um novo coronavírus no Brasil. As chances de ser um paciente preto, indígena, nordestino, pardo, analfabeto e com comorbidades são maiores do que um paciente branco com nível superior, pois não têm o mesmo acesso à saúde e qualidade de vida, sendo constantemente marginalizados na sociedade. E por que os homens são mais infectados em relação às mulheres? Uma pesquisa realizada pela Universidade Estadual Paulista, Unesp, descobriu o porquê dos homens com mais de 60 anos têm mais acesso a essa doença. A expressão de um gene chamado TRIB3. Ele é um hormônio. Esse hormônio pode modular genes relacionados à replicação do novo coronavírus dentro das células humanas. Estão indicando um caminho à pesquisa para comprovar ou não o efeito benéfico dos hormônios em pacientes infectados. Esse gene está diminuindo em certas células do pulmão, tornando os homens alvos preferenciais do vírus. Os homens são sexagenários, estão mais propensos a desenvolver pneumonia e insuficiência respiratória. Quando infectados pelo novo coronavírus, segundo o blog Veja Saúde, alguns estudos sugerem que medicamentos capazes de estimular a expressão do gene TRIB3 devem ser avaliados como uma possível terapia contra a doença. Nossa, muito bom, então. Quer dizer que já estão sendo desenvolvidas, né, formas de tentar tratar essa doença. Muito obrigada, Giovana, por expor esses dados e informações muito importantes, ajudando a democratizar o conhecimento sobre esse vírus. Um dos objetivos de produzir esse podcast é levar conteúdo de qualidade, fácil acesso e comprovado para as pessoas entendam melhor e de fato sobre essa doença que
transtornou o mundo. Sim, a ideia de criar esse áudio para que tantos possam acessar de forma gratuita, contendo informações que vêm de pesquisas e de profissionais e de tamanha notabilidade, pois ao invés de acreditar em fake news compartilhadas em grupos de WhatsApp, Facebook, Instagram, pode vir aqui e ter acesso a a conceitos de verdade. E muito obrigada pelo convite, eu amei demais participar e compartilhar esse assunto com vocês e podendo passar essa informação com todo o Brasil. Foi muito gratificante. Muito obrigada, Giovana. Agora, é muito importante contextualizar vocês, ouvintes, sobre alguns conceitos antes de chamarmos o próximo convidado. Vocês irão ouvir diversas vezes nesse podcast a palavra região. E ela tem um conceito geográfico de porção superficial dada a partir de determinada característica marcante comum. Ou seja, é uma região que tem as mesmas características, lugares que têm as mesmas características e formam uma região, então. E para comparar os dados populacionais de cada região, existe um índice demográfico que nos possibilita ver a distribuição populacional em cada território do país. Se chama densidade demográfica. Depois de esclarecer isso, então, a gente pode receber a geógrafa Keila Simão, que vai nos dar mais detalhes sobre a distribuição regional de leitos e UTIs e a densidade populacional na região Norte e Nordeste. Boa tarde a todos. É uma imensa honra participar do SOARcast pela primeira vez e principalmente por poder representar a região Nordeste e Norte brasileira, que é tão silenciada e negligenciada pelas mídias e principalmente pelo governo. A sensação que sinto agora é de pertencimento. Me sinto em casa em um programa que visa a democratização da informação. Destaque-se da informação verídica. É com muito prazer que lhe recebemos aqui, Keila. Suas pesquisas e trabalhos vêm sido aclamados pelos institutos de pesquisa. Este lugar é um espaço seguro para compartilharmos informações verdadeiras e comprovadas por vocês, formados nessa área. Certo. Indo ao ponto, graças à existência do IBGE, é possível concluir que a região Nordeste do Brasil é a segunda mais populosa, em termos absolutos, perdendo apenas para o Sudeste, o que parece justificável em relação à demanda de escravos que chegavam da África para trabalhar na região nos séculos passados. Segundo o número de 2020, a população projetada ultrapassa 57 milhões de habitantes. Um fator preocupante e irônico é que o Nordeste ocupa o segundo lugar também na carência de infraestrutura de saúde. 18 leitos disponíveis a cada 100 mil habitantes. Repito, 18. E apesar de estar enquadrado no ideal proposto pela Organização Mundial da Saúde, a região é a terceira mais povoada no Brasil, ficando atrás do Centro-Oeste e do Sul, que superam os 37 habitantes por quilômetro quadrado da região. Logo, devido a essa densidade populacional, seria necessário que essa relação de UTIs fosse maior. Afinal, em algumas regiões que possuem metade da população do Nordeste, esse panorama é superior. E o que justifica essa negligência, essa política de morte? E excepcionalmente em um país que existe o Sistema Único de Saúde. Mas é como diz Peter Drucker, pai da administração moderna, não existe país subdesenvolvido, existe país subadministrado. E para quem achou que não tinha como piorar, vamos abordar agora sobre os leitos hospitalares. Os dados comprovaram que a região Nordeste possui o segundo menor número de leitos disponíveis nesses primeiros 5 meses de pandemia. São apenas 125.400 leitos hospitalares, se considerarmos a relação 220 a cada 100 mil nordestinos. E preste atenção, estamos falando do início da pandemia. E cá entre nós, essa situação veio antes do surgimento do vírus. Não é atual, sempre foi assim. Esse é o nosso Brasil. E se você parar para refletir, a maior parte dos negros habitam essa região, como os afrodescendentes. E ao meu ver, essa política de morte nada mais é que uma tentativa de darwinismo social, no seu formato excluente. Se não tem saúde de qualidade, é exclusão sim, e a Constituição nos garante isso. Enfim, é tudo sobre política e ao mesmo tempo não, porque a política proposta pelos gregos e romanos objetivava a felicidade humana, e ela não se consolidou efetivamente para todos os grupos.
É aterrorizante pensar que a situação de tantas mortes no Nordeste foi algo premeditado, pois a escassez de saúde pública e acessível já era um problema mesmo antes da pandemia. E agora, durante a mesma, a região continua sendo alvo do despreparo governamental do nosso país. Exatamente. E eu queria muito poder discorrer para os ouvintes que na região norte a política é outra. No entanto, contudo, todavia, no quesito de infraestrutura de saúde, não dá nem para distinguir essas duas regiões. No norte, na verdade, a situação é mais crítica ainda. Se o Nordeste ocupa o segundo lugar de disponibilidade de UTIs e leitos hospitalares, o Norte ocupa o primeiro. Consoante os dados, são apenas 4 UTIs acima do indicado pela Organização Mundial da Saúde, ou seja, 14 UTIs a cada 100 mil nortistas, para 18 milhões de habitantes. E os leitos hospitalares? A quantidade não chega nem na casa dos 200. Sabe-se que são 197 na relação, o que resulta em um pouco mais de 35 mil leitos, apenas. Para alguns pode parecer pouco preocupante, mas, quando comparado à região centro-oeste, que possui 2 milhões de habitantes a menos que o norte, ou seja, 16 milhões, destaque-se que ela contém 29 UTIs na mesma proporção de análise. É a famosa frase, algo de errado não está certo, porque é mais que o dobro. E é mais que óbvio também que o fator de causa é que na região centro-oeste você tem a concentração da capital do Brasil, a Brasília, onde os políticos mais importantes residem. E quando eu falei que tudo é sobre política, eu não era metáfora. Quisera eu, quiseram os nordestinos, quiseram os nortistas, quiseram os brasileiros. A região norte é a menos favorecida não só na saúde, mas também na relação da densidade populacional. Em termos relativos, esse valor é de 4,8 habitantes por quilômetro quadrado. E ao contrário do que muitos pensam, a explicação da distribuição desigual ela não pode se basear na teoria neomalthusiana, visto que o Nordeste apresenta 57 milhões de habitantes e o Norte apenas 18 milhões. Então, realmente, é uma questão de má administração governamental interna. E eu insisto em enfatizar isso, antes que tentem comprovar o contrário, e antes que seja tarde demais. Afinal, essa é a minha função enquanto geógrafa, e essa é a nossa função como propagadores da ciência. Pode ser que soe meio pleonástico, mas não ao negacionismo deve ser o nosso lema. É muito triste ver toda essa carência de estrutura de saúde que temos nessas regiões que são mais marginalizadas, né, pelo governo, que são ignoradas. Mas isso é muito importante, esses dados, para entender a crise que se instalou nos hospitais dessas regiões. Sem leitos e muito menos UTIs o suficientes para atender a demanda de infectados com casos graves de Covid-19. Agora o geógrafo Anderson Quadros enfatizará esses dados para a região sul, sudeste e centro-oeste do Brasil. Olá, ouvintes. Para mim é motivo de grande alegria estar aqui nesse episódio SARScast. Como a Jennifer já mencionou, eu vou falar sobre esses dados das regiões centro-oeste, sudeste e sul. Vamos começar analisando a região centro-oeste. A região centro-oeste, né, como foi falado antes de mim, né, pela Keila, ela não é tão crítica quando é comparada com a região norte e nordeste. E é uma região também que possui uma extensão territorial menor. Se a gente fizer uma relação com o norte, a região centro-oeste é a que menos precisa de atendimento hospitalar. Eu sei que falar isso parece desumano, mas esse é o Brasil, né? Esse é o nosso país. Apesar de ser o país dos memes, esses dados são mais que reais, pessoal. A gente analisando, a gente percebe que a relação de UTIs e leitos hospitalares para cada 100 mil habitantes na região centro-oeste é de 29 leitos de UTIs para cada 100 mil habitantes e 254 leitos hospitalares para cada 100 mil habitantes. Gente, nós estamos falando do centro do país, né? Como aquela falou, é a região onde tem a capital do Brasil. E é normal que as condições de saúde lá sejam melhores, né? Mesmo concentrando uma taxa menor de população, ou seja, a população lá sendo menor.
no qual a Keila deixou bem claro o fator de causa, né? Que é a politicagem, né? E uma coisa que eu levo comigo, uma coisa que eu carrego, né, para mim, a minha vida toda, é que a pandemia ela veio expor o que estava oculto, mas oculto para o restante do país, porque o sofrimento da exclusão regional para as vítimas é mais que evidente. Sim, bem colocado, Anderson. Essa pandemia veio para além de nos humanizar mais, para expor a decadência na qual o nosso país se encontra, com o sistema de saúde falido, crise sanitária e econômica pela falta de uma boa administração dos nossos bens por aqueles que estão no poder, que nos governam. Ressaltando que o Brasil chegou a ser a sexta maior economia do mundo, tomando o lugar da Inglaterra. A gente tem tanto potencial, recurso natural, geográfico, mas não julgamos as pessoas certas para estar na liderança do nosso país. É muito bom o posicionamento. Eu vou continuar falando agora da região sudeste, que é, por sua vez, é a região mais populosa do Brasil, com quase 90 milhões de sudestinos. Além disso, também corresponde à região mais densa, né, com uma proporção dentro da casa dos 90, para ser mais preciso, 96,3 habitantes por quilômetro quadrado, e também possui a maior relação de UTIs, né, ou seja, a maior quantidade de leitos de UTIs para cada 100 mil habitantes, com 31 leitos de UTIs para cada 100 mil habitantes, e uma das maiores de leitos hospitalares, com 239. A gente entende que esses números, né, eles estão relacionados com a cidade do Rio de Janeiro e São Paulo, né, que vai justificar esse prestígio, né, esse prestígio entre aspas, né, porque na realidade está todo mundo no mesmo barco. Caso contrário, o Brasil não estaria no auge do ranking dos casos notificados. E é normal que a infraestrutura de saúde seja melhor em regiões mais populosas, mesmo não sendo suficiente. O que é anormal é o que acontece com a região Nordeste, né, conforme foi falado pela Keila. Por fim, né, a região Sul, talvez ninguém esperasse por isso, né? Mas a região Sul, ela possui uma relação de 250 leitos hospitalares para cada 100 mil habitantes, e considerando que a região é formada por mais de 30 milhões de sulistas, o que acaba tendo uns 75 mil leitos no total. E possui 21 leitos hospitalares para cada 100 mil habitantes. 21 leitos de UTI, desculpa, gente, para cada 100 mil habitantes. De fato, é a região mais favorecida, condigno que apenas 5% da população desenvolverá o estado grave da doença, necessitando de uma UTI. Enfatizando também que nem toda a população é afetada. Essa região é a mais socialmente desenvolvida do país, com maior IDH com valor de 0,891. Para quem não sabe, o IDH ele é o Índice de Desenvolvimento Humano, que é uma medida comparativa do bem-estar da população que avalia dados relativos à riqueza, educação e esperança média de vida. E quanto mais próximo de maior o desenvolvimento, o que fundamenta essa estabilidade. Outro fator de causa se refere ao fato da maior parte da população branca, os descendentes europeus, os descendentes de europeus, se concentrarem nessa região. E, se os ouvintes se recordam, a região Nordeste é precária justamente pela ausência da população branca e predomínio da população negra. Infelizmente, ainda há quem defenda que existe democracia racial no Brasil, gente. E mais uma vez podemos ver o quanto as regiões Norte e Nordeste são excluídas pelo sistema. Sempre houveram maior investimentos nas regiões Sul e Sudeste. Logo, estas têm os maiores IDHs e qualidade de vida. Se tornaram centros econômicos do Brasil. Em relação às admissões hospitalares e à mortalidade, como as regiões brasileiras se comportam? As consequências dos dados levantados por mim anteriormente sobre a região Norte e Nordeste se apresentam nas admissões de UTI e na mortalidade. Porque, de acordo com os dados, a região com maior admissão em UTIs é o Nordeste, cerca de 43%. Por consequente, a mortalidade de pessoas internadas em UTIs nessa região é de 66%. Em contrapartida, a região Norte foi a que menos admitiu pessoas em UTIs, cerca de 32% de ocupação,
visto que não havia UTI suficiente para o uso e as pessoas eram tratadas dos leitos hospitalares, o que foge à orientação da OMS. A mortalidade de pessoas internadas em UTIs é maior na região Nordeste, cerca de 79%. E esses dados explicam-se, como já abordado, pela falta de infraestrutura, pela demora de acesso e pela menor proporção de UTIs por 100 mil habitantes no norte e nordeste do país. Ademais, consoante os dados, quanto mais avançada a faixa etária, maior o número de admissão em UTIs. No entanto, verifica-se também que na região norte do país, as admissões em UTIs do grupo de 20 a 39 anos era maior que a do grupo de 60 a 69 anos das regiões Centro-Oeste, Sudeste e Sul, o que levanta a discussão: o que acontecia com os jovens do Norte? E não há uma resposta certa. Existem várias hipóteses, como a negligência por não ser do grupo de risco ou a flexibilização da quarentena em muitos estados. Mas, independente de como, é fato que a taxa de mortalidade no norte é a maior em todas as demais regiões. E não é normal. Isso significa que o nortista tem maior chance de morrer de Covid-19 que o sudestino. O que significa desigualdade de direito, o que caracteriza um país anticonstitucional. E diante disso, encerro minha contribuição no podcast, expondo que temos duas posições: se conscientizar ou se rebelar. Mas como diz a frase de George Orwell, enquanto eles não se conscientizarem, não serão rebeldes autênticos. E enquanto não se rebelarem, não tem como se conscientizar. Bom, finalizo a minha contribuição com essa pequena reflexão e agradeço a Jennifer e a equipe pela oportunidade e convite. Espero ter esclarecido esse tema pertinente e importantíssimo para se entender o que está por trás das 250 mil internações de Covid-19 no Brasil, as primeiras 250 mil, e excepcionalmente nas regiões norte e nordeste do país. Nós que agradecemos pela sua contribuição, Keila. É muito importante esclarecer esses dados para os nossos ouvintes, para que eles saibam com dados mesmo de institutos esclarecidos, dados verdadeiros, e não apenas, enfim, notícias falsas que compartilham aí pela internet. Mas agora, para falar sobre a região sul e sudeste, vamos chamar o nosso outro geógrafo, que está aqui participando, o Anderson. Enfim, gente, complementando o que a Keila disse, com relação às admissões e UTIs, né, mas eu vou explicar um pouco sobre essas admissões e UTIs, né, são pessoas que elas receberam admissões hospitalares e o quadro clínico delas acabou piorando e elas tiveram que ser internadas na UTI, e pessoas que acabaram não procurando ajuda e a doença agravou em casa, e quando foram procurar ajuda já tiveram que ser internadas na UTI, e nesses casos essas pessoas morreram ali na UTI, né? Então, essa morte na UTI, esses dados, né? Com relação a isso, que são essas porcentagens que eu vou falar aqui. Então, bora lá. Lembrando que esses dados foram retirados desse artigo do The Lancet, com relação aos 5 primeiros meses da pandemia no Brasil. Na região centro-oeste, a gente teve uma porcentagem de 42%, na região sudeste a gente teve 38%, e na região sul a gente também teve 38%. Ou seja, 42% das pessoas internadas em UTIs no centro-oeste, com Covid, acabou morrendo, né? O mesmo para a região sudeste e sul, né, com porcentagem de 38%. Eu vou fazer aqui um breve comentário, assim, né, se a gente, né, ao analisarmos esses dados do artigo do The Lancet, e olharmos as porcentagens de mortalidade por Covid nas UTIs, né, nesses 5 primeiros meses da pandemia, a gente percebe que 79% das internações em UTIs no norte levou a óbito, como a Keila falou, né, enquanto que no sudeste foi de 49%. Então, a gente percebe que
no Sudeste tem mais mortes, né, e internações em leitos de UTIs, quando a gente olha os dados absolutos. E o Norte é a região com menor quantidade de mortes e internações. Continuando, apenas olhando os dados absolutos. Mas ao olharmos a proporção entre quantas pessoas são internadas e a mortalidade causada pelo Covid-19, percebemos que uma pessoa que está com Covid e acaba piorando e vai ter que ir para a UTI no Norte tem mais chance de morrer do que uma pessoa que é internada no Sudeste. Isso é preocupante porque percebemos a grande desigualdade regional com relação à saúde no Brasil. Se nós pararmos para analisar, caso a região Norte tivesse a mesma quantidade de pessoas que a região Sudeste, o número de mortes seria estratosfericamente maior, causado principalmente pela falta de investimentos na área da saúde nessa região. Assim, sabe, gente, o que nós precisamos é de hospitais mais capacitados, tanto na região norte quanto na região nordeste, com profissionais capacitados e equipamentos, suplementos. E é isso que essas regiões precisam, uma melhoria na saúde para que venha diminuir essa quantidade de mortes e essas porcentagens tão tristes. E aqui eu quero trazer os dados sobre as mortes, né, apenas os números absolutos, até o dia 6 de junho que foi coletado. Eu vou falar aqui brevemente sobre as regiões aqui. Esses dados, eles foram tirados do site do coronavírus, do próprio governo federal. Bora lá, gente. No total, até o dia 6 de junho, o Brasil teve 476 mil óbitos por Covid-19. A região Centro-Oeste teve 44.693. A região Sul teve 72.178. A região Norte teve 41.741. A região Nordeste teve 98.246 e a região Sudeste teve 219.934. Então, gente, a gente percebe que é triste esse cenário, é triste essa realidade que o Brasil está enfrentando nessa pandemia, e aqui eu agradeço pela oportunidade de estar nesse incrível podcast. Obrigado, pessoal. Valeu, Anderson. Muito obrigada pela sua participação. É realmente muito triste toda a situação que tem acontecido no Brasil, tantos mortos, tantas pessoas que se foram, que eram parentes, que eram primos, que eram irmãos, que eram pais, filhos, mães. E é revoltante saber que toda essa situação poderia, toda não, mas boa parte, né, ao menos dessa situação estaria sendo evitada se houvessem mais vacinas, se tivéssemos governantes que investissem mais em ciência e não conscientização. Em conscientização também. Conscientização também, exatamente. Porque, enfim, infelizmente, o nosso próprio líder contribui para não conscientização das pessoas e, enfim, para a propagação dessa doença. Mas agora vamos falar com a pesquisadora do IBGE, Sabrine Carvalho, convidada para estar aqui hoje e discutir sobre dados estatísticos conosco. Olá, pessoal! Fico extremamente grato por esse convite para participar de um episódio do StarCast e poder falar sobre minha área de conhecimento com a audiência do programa. Eu fiz concurso para trabalhar permanentemente no Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, conhecido pela sigla IBGE, e agora faço parte de um dos órgãos do mesmo, que é a Diretoria de Pesquisas, conhecida como DPE. A pesquisadora irá começar a explicar para vocês sobre o impacto do vírus na estrutura populacional brasileira, ou seja, como o vírus mudou, além do cotidiano das pessoas daqui, mas toda uma estrutura da população, o percentual de faixa etária e etc. Se você, ouvinte, não sabe ao certo o que é o termo estrutura populacional, vou explicar rapidamente para começar o principal assunto. Trata-se da divisão da população por faixa etária. Jovens, que são do nascimento até 19 anos, adultos, dos 20 aos 59, e idosos, que são a partir de 60 anos. Agora sim, vamos lá.
Um estudo feito por cientistas da Universidade Federal de Minas Gerais, UFMG, juntamente com faculdades norte-americanas, como a famosíssima e renomada Harvard, Princeton e até a Universidade do Sul da Califórnia, com o título traduzido do inglês como Diminuição na Expectativa de Vida em 2020 no Brasil depois da Covid-19. Esse estudo analisou fatores diversos e o estrago trazido pela pandemia. Também foi dividido em subcategorias como sexo, estado e região. Ele será a fonte dos dados que iria apresentar e analisar para vocês. Infelizmente, nós temos mais de 2,7 milhões de vidas perdidas contabilizadas vítimas do novo coronavírus mundialmente. Número que, segundo os cientistas do estudo, devem ser maiores por fatores como falta de testes, pessoas sem acompanhamento médico, problemas no protocolo, exemplo, não reportar vítima de Covid, e também a localização da morte, exemplo, a pessoa falece em sua própria residência. É necessário também conceituar o termo expectativa de vida, que vem a ser o conjunto de cálculos para saber a estimativa de vida do ser humano, com critérios a serem avaliados como a qualidade de vida, nível de escolaridade e etc. Dependendo também do foco do estudo. No trabalho em questão, foi apresentado a probabilidade de tempo de vida ao nascer de um bebê recém-nascido no ano em questão e também dos brasileiros com 65 anos. Lamentavelmente, nos idosos com essa idade, a expectativa de vida caiu 1,58 anos. Com base no sexo, vem a ser 1,46 em mulheres e 1,64 em homens. Os estudiosos responsáveis apontam uma queda de 1,94 anos na expectativa de vida ao nascer do brasileiro em 2020, 72% a mais que o país com mais mortes causadas pela Covid-19 no mundo, que vem a ser o ZEUA, com sua queda de apenas de 1,13 anos. Mesmo o Brasil sendo o segundo país com mais morte, não era para ser o com maior queda. Assim como a Keila comentou que o problema já estava lá, só que algumas pessoas não tinham informação, devido à má administração que o nosso lindo país sempre sofreu. É muito importante para todos os cidadãos saberem dessas informações, mas não deixa de ser triste a situação que estamos enfrentando. Sabrine, como fica essa expectativa de vida nas regiões do Brasil? Já irei adentrar nesse quesito. O Distrito Federal apresenta a maior diminuição na categoria Estado, com uma queda de 3,68 anos, seguidas por cidades no norte, Amazonas 3,28, Amapá 3,62 e Roraima 3,43. A região norte apresentou o maior declínio, devido principalmente ao fato dessa região e a nordeste possuírem os piores indicadores de desigualdade de renda, pobreza, acesso à infraestrutura e disponibilidade de leitos hospitalares, como mencionou a geógrafa Keila. No estudo, constata que a expectativa de vida de indivíduos do sexo masculino teve uma maior queda, tanto nos idosos de 65 anos quanto ao nascer, e na maioria dos estados também, acrescentando mais um argumento ao que explicou a doutora Giovana agora há pouco sobre o assunto. Conclui-se na pesquisa que, sem uma mudança na maneira que o governo trata a pandemia, logo o país do samba e futebol pode se tornar uma forte ameaça à segurança nacional e global de saúde. E que a estrutura populacional já mudou por ter mais mortes na população idosa. É importante falar para vocês um pouco também sobre o censo, levantamento de dados estatísticos de uma população-alvo, realizado pelo IBGE aqui no Brasil, que deveria ocorrer em 2020, como é feito a cada 10 anos, e foi adiado para este ano de 2021. Porém, ele foi cancelado por falta de verba, deixando assim o Brasil às cegas durante a pandemia. Esse recenseamento seria essencial para planejar políticas de saúde para combater de uma vez por todas o Covid. Mas em um país em que a vacina virou pauta para convencer a população a salvar sua própria vida depois de mais de 115 anos da revolta da vacina, percebemos que a falta de informação continua entre nós. Com tudo isso, eu fico muito agradecida por me receberem neste podcast. Fico extremamente grata por representar o IBGE, pois é um instituto muito importante para nós brasileiros. Fiquem todos bem e obrigado pela atenção. É impressionante, né? Impressionante o quanto parece que o nosso governo só trabalha para acabar com a ciência no nosso próprio país, sendo que a ciência que nos faz ser um país mais desenvolvido e afins. Mas
Enfim, muito obrigada pela sua participação, Sabrine. Então, esse foi o nosso episódio de hoje, galerinha. Espero que vocês tenham absorvido todos esses dados, que vocês, se vocês não conseguiram prestar atenção em alguma coisa, voltem, ouçam quantas vezes quiserem. É muito importante que saibamos, que sejamos informados sobre esses dados, porque eu acho que é importante todo mundo saber, independente se formos usar, por exemplo, em algum argumento, em alguma hora, em alguma discussão, porque, como a Sabrine falou, a vacina tem estado em pauta porque muitas pessoas não querem, se recusam a tomar a vacina, o que é, na minha cabeça, uma loucura. Mas é isso. Muito obrigada por terem ouvido esse podcast. Até o próximo episódio.